Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima que realize a leitura de um versículo da Bíblia. João 15, versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Amém. Hoje comemoramos os 40 anos da CDL de Canoinhas e eu quero convidar o presidente Cirineu Novak para que faça uso do assento aqui junto à mesa diretora, porque no momento oportuno iremos entregar uma moção de parabenização à entidade. Seja bem-vindo, Cirineu. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar o senhor Cirineu Novak, presidente do CDL. Expediente do dia 17/11/2020. Ofício 157/2020 da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade em resposta ao requerimento 818/2020 de autoria de toda edilidade. Ofício 443/2020 da Secretaria Legislativa do Estado de Santa Catarina em resposta ao requerimento 819/2020, de autoria de toda a edilidade. Indicação 134/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que tome providências em relação aos encanamentos danificados por ocasião da colocação de meio fio na rua Alvino Voit, altura do número 2000, cuja água de esgoto está na calçada rua. Era o que continha na ordem do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Obrigado. Passamos então ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Norma Pereira. Palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, quero lhe cumprimentar e, ao mesmo tempo, lhe parabenizar por ter dado a oportunidade de concorrer à majoritária com a minha pessoa e agradecer muito o seu carinho, a sua dedicação nesses aproximadamente 45 dias de campanha. Quero cumprimentar o Cirineu Novak, presidente do nosso CDL, que vem desenvolvendo um trabalho digno e honroso, e também, né, Cirineu, ressaltar aqui que a gente já se conhece há praticamente 40 anos, quando você iniciava a sua atividade lá como representante de carpetes e trabalhava na empresa FUC Material de Construção. Isso nos honra, essa sua dedicação, assim como do João, seu sócio, e todos os demais membros do CDL, e a gente acredita muito no nosso empresariado, no potencial que todos têm de desenvolver e ser felizes onde estão.
Quero cumprimentar o vereador Gil Baiano e o vereador Vilmar Sudoski, que tiveram o privilégio de se reeleger, colocaram o seu nome à disposição. Cumprimentar o vereador Mário e a vereadora Zeneci, que infelizmente não deu para chegar lá, né, mas é assim mesmo, é a eleição. Ainda falando do vereador Vilmar Sudoski, a nossa amizade, além do grau de parentesco, também já praticamente 40 anos desde que eu cheguei aqui nessa cidade. Cumprimentar o Dr. Paulo Glinski, sempre muito parceiro, muito companheiro, muito educado, muito elegante na sua forma de agir com a gente. Cumprimentar as vereadoras Camila e Thelma, que sempre muito companheiras, muito dedicadas, enfim. Nosso companheiro Célio Galeski, os colaboradores da casa, o Gabriel, que hoje está aqui nos prestigiando, os internautas. Não podia deixar de usar a tribuna para agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada de concorrer a uma majoritária. Canoinhas, este ano, fez 109 anos. A primeira vez que teve uma mulher na majoritária. A Câmara de Vereadores foi prestigiada neste mandato com 4 vereadoras, e na próxima gestão 2021 a 24 também 4 vereadoras mulheres. Os canoenses estão de parabéns. Que bom que nós estamos caminhando lado a lado na política. Eu tenho dito que nós precisamos disso, estar lado a lado, homens e mulheres, para nós encontrarmos o caminho para sermos cada vez mais felizes. Nesses quase 45 dias de campanha, e foi uma experiência única na minha vida. Foram dias fantásticos, cansativos, mas fantásticos. Sentir na pele a hospitalidade com que as pessoas recebem a gente, não tem coisa mais incrível do mundo. A gente se sente especial, a gente se sente gente, como é bom poder ser bem recebida. O duro de tudo isso é que a gente não podia abraçar ninguém. Mas, enfim, o sorriso dos olhos sempre brilhava muito e a gente podia sentir tudo que as pessoas queriam transmitir para a gente. Foi muito trabalho, mas foi muito recompensador. Cada vez a gente conhece mais pessoas e conhece mais lugares. A política tem esse lado maravilhoso da vida, a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer trabalhos de pessoas que deixam a gente encantadas. Quantos artesãos nós temos por esse nosso interior? Quanto artista lá no anonimato fazendo os seus trabalhos. Enfim, tudo isso engrandece muito a gente. Mas preciso muito agradecer a Deus pela vida que eu tenho. Meus pais, infelizmente, já se foram. Minha mãe muito jovem, meu pai há 2 anos. Agradeço muito a minha família, os meus filhos, os meus genros, a minha neta, por ter compreendido nesse período a minha ausência. Os meus colegas de trabalho, por terem compreendido também a minha ausência, e a gente ter que trabalhar de uma forma diferente, porque a prioridade era a campanha, a prioridade era Canoinhas. Quero muito agradecer a equipe de trabalho, a nossa equipe de trabalho, os militantes, os nossos candidatos a vereador de todos os partidos, do MDB, do Podemos, do Cidadania, os nossos do PSDB. Muito dedicados, muito leais, muito fiéis e muito educados. Cada vez que se encontravam com uma opinião distinta, a respeitavam e agradeciam a sinceridade. Assim que é o amadurecimento político, e nós temos que caminhar para ele, porque só assim nós iniciaremos um processo da boa política. Agradeço a todos os 9.689 votos de todos os eleitores que acreditaram no nosso projeto, e que o nosso projeto seria por um novo rumo para Canoinhas, que depositaram esse voto de confiança em mim
e no Paulinho, e que acreditaram nisso. Nós fizemos um trabalho honroso em busca do melhor para a nossa cidade. Não poderia aqui deixar, em hipótese alguma, de agradecer os nossos mesários e fiscais, que proporcionaram uma eleição muito tranquila e muito ordenada. E tudo muito organizado. Agradecer também, Cirineu, a todo o nosso comércio, que a gente passava cumprimentando, e todos cumprimentavam a gente com muita educação e permitiam que a gente cumprimentasse os colaboradores. Mesmo nas empresas, nas áreas de prestação de serviços, não pode fazer campanha no comércio. Ótimo, mas passar para dar um oi, que bom que a gente pode e que bom que a gente recebe toda essa energia da nossa população. Quero finalizar parabenizando o nosso prefeito Gilberto dos Passos, desejando-lhe uma excelente gestão. Canoinhas, eu quero, e todos desejam que Canoinhas prospere e que o povo receba tudo aquilo que lhe é de direito e de merecimento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, vereadora Norma. Acho que o vereador Vilmar Sudosky também quer fazer uso da tribuna. Fique à vontade, vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar todos os meus colegas vereadores e colegas vereadoras, cumprimentar o Cirineu Novak, presidente do CDL, que nesta data completa suas 40 anos de luta, né? Pelas nossas empresas, pelo nosso comércio, entidade importante, entidade que gera muitos empregos, que traz uma economia forte. Nosso comércio de Canoinhas é um comércio forte, onde atende, vereador Paulo, não só Canoinhas, mas atende a nossa região toda. Nós somos um polo comercial, um polo de prestação de serviços, né? Então, parabenizar a todos os empresários, filiados e não filiados ao CDL, né? Que todos tenham muito êxito e que suas empresas prosperem, né? Que é isso que nós desejamos e queremos para os empresários e, consequentemente, para Canoinhas, dentro da sua economia. Parabéns ao CDL por esta data. Quero aqui fazer um agradecimento, primeiramente, a Deus, por me permitir participar de mais um pleito eleitoral. E no sábado, dia 14, eu, como católico, e como quase todos os sábados, quando eu estou em Canoinhas, eu vou à missa na comunidade de São Francisco de Assis. E nesse sábado, eu e a minha mãe também fomos lá, né? Porque agradecer. Eu que não falei em outro momento, mas vou falar hoje, que tive a luz de ser diagnosticado precocemente um câncer de próstata e que tive a condição divina, talvez, de ser curado desse câncer. A gente tem que sempre ajoelhar, dobrar o joelho e agradecer, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, é uma notícia muito chocante, mas a gente tem uma família, a gente tem os amigos, e com a família a gente se une e vence essas coisas, né? Vence uma doença tão difícil que tem destruído tantas vidas no nosso mundo, né? Nesse nosso planeta. Então, agradecer. Agradecer a Deus por ter essa saúde e disposição para poder fazer mais essa eleição. Quero agradecer a minha família, que me acompanhou, que participou, que escutou elogios,
que escutou críticas, né? Porque, infelizmente, na democracia nós vivemos todos os lados. Das pessoas que entendem o que é uma política, entende que é necessário a democracia, que você coloca o teu nome lá à disposição e você depois é apedrejado em alguns momentos. E também tantas, graças a Deus, que a grande maioria são pessoas do bem, são pessoas corretas, são pessoas como a gente, que vive como nós, que sabe respeitar, que sabe entender, que é conhecedor da legislação, porque nós somos limitados por uma legislação. Que bom que nós vivemos num país democrático, Mário, que nós podemos participar das eleições, que nós temos uma coisa que tem um valor enorme, e é um só, que é o voto. O voto pode ser do corintiano, é um. Se for do flamenguista, é um. Se for do CAC aqui em Canoinhas, é um também, do torcedor do CAC. Não tem diferença. Se for do trilionário, é um. Se for daquela pessoa que não tem teto para posar, para morar, é um também. Então, a democracia traz isso. Mas a gente que é digno, a gente que tem família, a gente que vive na empresa, a gente que vive nas entidades, a gente que trabalha, que luta, às vezes se frustra um pouquinho com alguns comentários maldosos que se faz. Mas, como eu falei, a gente é uma vitrine e tem que, às vezes, ouvir algumas coisas que não deveria ouvir. Mas, enfim. Deus é Pai, Deus é grande e Deus sabe o que reserva para cada um de nós. Quero agradecer imensamente um grupo de amigos que foram meus parceiros, que estiveram junto comigo nesta eleição, me ajudando a conduzir essa eleição, indo falar com seus familiares, com amigos deles, pedir voto para a minha eleição. A esses amigos que participaram, que são muitos, meu muito obrigado. Também quero agradecer os 776 votos, pessoas que confiaram no meu voto, que confiaram em mim e votaram em mim, que acreditam no meu trabalho, que acreditam na minha responsabilidade, na minha competência, na minha determinação e dedicação para poder exercer este cargo que aqui hoje eu estou e que vou desempenhar com toda certeza, Zenici, como a senhora fez, como o coronel Mário fez, com dignidade, com responsabilidade, com coragem, enfrentando e fazendo sempre pelas pessoas o seu melhor. Vou fazer desses 4 anos novamente a minha luta em prol dos canoinhenses, com toda certeza, podem crer. Quero agradecer aquelas pessoas que, ao longo da minha campanha, aonde a gente passou, por onde a gente conversou, com quem a gente abordou, seja na rua, seja nas empresas, Cirineu, seja no comércio, como muito bem a minha colega e prima Norma falou, nos atenderam, nos deram a oportunidade que a gente pôde conversar com os colaboradores, né? Dizer aquele oi, aquele bom dia, aquele boa tarde. Agradecer as famílias que nos receberam nas suas casas, muito bem, fazendo questão que se entrasse, e eu dizia, mas, poxa, eu estou numa campanha, tem que ser rapidinho e tal, mas, enfim, aquele carinho que a gente recebeu, aquelas pessoas que não votaram em mim, mas torceram. Eu escutei muita gente dizer, Vilmar, você é merecedor, Sudoski, você merece voltar, você é uma pessoa digna, correta, justa, e você deve voltar, você precisa voltar. Eu não vou votar em você, porque eu já tenho uma outra opção por muitos motivos, mas você é merecedor. Agradecer essas pessoas que torceram por mim. Elas torceram, porque, como eu falei lá, numa altura da minha fala, o voto é um. E cada um de nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando nesse momento, a todos os internautas que nos acompanham, com toda certeza, cada um de nós tinha mais de uma opção para votar para vereador, né? E nessa eleição nós tivemos mais ou menos 150 candidatos, entre candidatos a vereadores, a prefeito e a vice. Então,
Era muita opção, né? E cada um de nós, meu Deus, mas eu precisava dar um voto para tal pessoa, precisava ser para fulano também, precisava ser para mais alguém, né? E você só tem um. O valor desse voto, né? Como ele é valoroso. Então as pessoas torciam, mas às vezes não conseguiam te contemplar com o voto, porque talvez tinha por um ou outro objetivo, uma outra opção. O número de candidatos, esses 140 candidatos a vereadores que estavam, cada um pedindo o seu voto, de uma forma ou de outra, eles estavam entrelaçados entre os caruenses, porque a eleição municipal é a eleição mais próxima do eleitor. Junto com a eleição municipal, nós temos o seu parente, o seu pai, o seu tio, o seu irmão, o seu primo, né? O seu colega de trabalho, o seu vizinho. Poxa, cada um de nós tem quantas opções para depositar esse voto. Então, muitas vezes até para o eleitor é difícil isso, né? Dizer, olha, eu vou depositar a minha confiança, o meu voto em tal candidato. A gente sabe disso. Mas agradeço imensamente àqueles que votaram, àqueles que torceram por mim, com toda certeza, o meu muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração. E também quero parabenizar a vereadora Norma, o vereador Paulinho, pela participação das eleições. Uma eleição é difícil, né? Só tem, no caso do prefeito, só tem um que vai vencer. A gente sabe, o jogo, quando inicia seu jogo, já isso é esclarecido, isso já é sabido, né? As regras são essas, mas é vocês, que vocês são e serão sempre merecedor da confiança dos caraminhenses. São pessoas justas, dignas. Hoje não deu. Numa outra oportunidade, ela está aberta para uma nova oportunidade, e com certeza o eleitor pode pensar de uma forma diferente. Porque quase 32% dos caraminhenses acreditaram, confiaram e, por opção, depositaram o voto na dupla que está aqui, Norma e Paulinho. Parabenizar vocês por esta eleição que disputaram, porque precisa ter coragem para ir para uma eleição dessa. Precisa ter disposição, precisa ter saúde, precisa ter, né, a família do lado apoiando. Não é fácil, não é fácil. É só quem vive esses momentos é que sabe como isso funciona. Quero dizer ao Mário e a Zenici que a eleição é isso aí. Nós entramos sabendo que é um jogo, né? E às vezes ele dá certo, às vezes não dá. Mas vocês dois, tenho absoluta certeza que vocês fizeram durante esses 4 anos o melhor de cada um de vocês. Tenham certeza disso. Não se frustrem por isso, porque vocês fizeram. A gente que estava aqui, a gente que acompanhou o trabalho de vocês, a gente sabe que vocês se doaram para fazer o melhor. Não foi possível? Não foi possível. Mas cabeça erguida, porque vocês sabem, vocês têm consciência disso, que vocês foram realmente dedicados e fizeram os seus melhores para que atendesse a nossa população e defendesse o nosso município e defendesse as pessoas que aqui vivem. Parabéns pela eleição de vocês. Aos meus colegas Célio, colega Thelma, Camila, Paulo, né, que não participaram dessa eleição, mas o meu muito obrigado por ter convivido com vocês, e estamos convivendo ainda até o dia 31, né, como colegas de casa, pelo quanto a gente aprendeu com cada um de vocês, pela experiência que vocês têm, pelo quanto vocês também, sempre olhando para atender melhor a cada canoense, defender no macro as pessoas. Parabéns a vocês por essa desenvoltura, por estarem aqui fazendo este trabalho em prol de Canoinhas. O vereador Gil, que não se encontra nesse momento, parabenizá-lo pela sua eleição, pelos seus 1.229 votos, né? Gil também, vereador Mário, também perdeu votos, né, da eleição passada para essa, como eu também
Também meus votos diminuíram, 196 votos a menos da eleição passada, né? O eleitor queria mudar um pouco, o eleitor tinha algumas suas ideias, os seus pensamentos. Mas, enfim, parabenizar o Gil, quero parabenizar a Tati, né, que se elegeu com 1.099, o William Godoy, 968, a Zenilda Lemos, 940, o Maurício Zimmer, 899, o meu colega, amigo, professor Osmar, 893, a Juliana Maciel, 788, aí eu com 776, a Silmara Gontarek, 518, e o Marcos Rome, com 476. Parabenizar a todos os eleitos, parabenizar a todos os candidatos que participaram dessa eleição, vitoriosos ou não, mas colocaram o seu nome à disposição e participaram da democracia brasileira, né, que o Brasil sempre viva a democracia, nós tenhamos sempre essa oportunidade de vivermos a democracia. E também parabenizar o prefeito Beto Passos, o vice-prefeito Renato Pique, por ter vencido as eleições e desejar a eles muito êxito, muito sucesso, muita tranquilidade e que Deus, na sua infinita bondade, ilumine as suas mentes para que sempre saibam conduzir o município de Canoinhas com muita dignidade, com muito respeito, com muita atenção às pessoas. E que Deus dê muita sabedoria a cada um deles e calma para saber conduzir em momentos muitas vezes difíceis, como se passou-se a pandemia que nós estamos ainda vivendo, né? E que teve aqueles momentos críticos que nós vivemos naquela quarta-feira, eu acho que dia 18 de março, na Avenida dos Expedicionários, o carro da Polícia Militar com o giroflex ligado, 2 policiais, um de cada lado, caminhando e mandando fechar o comércio, fechar as empresas, mandando as pessoas ir embora. Aquilo era um terror, né? Se foi necessário ou não foi, mas, poxa, era um momento difícil que se passou-se naquele momento da pandemia. Mas que eles tenham sabedoria e que Deus os ilumine para conduzir bem o município de Canoinhas. Também parabenizar o candidato Ivan Kraus e a professora Patrícia, né, pela participação nessas eleições. E, por fim, agradecer de coração a cada um dos meus eleitores, aqueles que estiveram junto comigo nessas eleições, pelos meus 776 votos. A minha família que participou, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos, Alessandra, Júnior e Aline, né, os meus netos, minha irmã, a todos que se dedicaram e correram e me ajudaram nesse pleito. Que Deus ilumine a cada um, a cada família, abençoando e protegendo a cada um. Muita saúde e paz a todos. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Mais uma vez, parabéns pela sua recondução. Há mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Sendo assim, passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 18/11 de 2020. Aliás, 17. Requerimento número 850 de 2020, de autoria de toda a idilidade, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoinhas pelos 40 anos de sua fundação, extensivo ao senhor Cirineu Novak, presidente, à diretoria e a todos os associados, o nosso reconhecimento pelo papel importante na história em prol do crescimento e desenvolvimento de Canoinhas. Antes de colocar em discussão o requerimento número 850, quero de imediato agradecer
a presença do seu Cirineu, né? Depois nós vamos abrir a palavra para o senhor contar um pouquinho dessa trajetória dos 40 anos, né? Vamos entregar a nossa moção de parabenização, mas desde já, em nome dos colegas vereadores, quero agradecer a sua presença, a sua luta pela entidade e dizer que a nossa Câmara fica sempre à disposição da CDL para tudo aquilo que for preciso e necessário. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Está em discussão o requerimento número 850 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 850 de 2020 e vamos hoje quebrar um pouquinho o protocolo e passar a palavra ao seu Cirineu para as considerações. Boa noite, presidente Paulo Basílio. Desde já agradeço pelo convite de poder estar aqui para fazer alguns comentários e estar aqui junto com vocês. É um orgulho para mim. Quero cumprimentá-lo, o meu amigo Paulo Lulinski, cumprimentá-lo, meu amigo Célio Galeski, cumprimentar também a minha amiga, que nem ela já me falou, somos conhecidos há mais de 40 anos, Norma Pereira. O prazer de revê-lo novamente. Cumprimentar o meu amigo Vilmar Sudoski. Parabéns, Vilmar. Cumprimentar a Thelma Brei. Ô, Thelma, tudo bem? Gil Baiano, que não está presente. Camila de Lima, meus cumprimentos. Cumprimentar também o Coronel Mário, grande amigo da gente, pessoa muito competente. E a dona Zenici Dereia também, grande parceira. O mês de novembro é um mês muito especial, pois nós, da CDL, completamos seus 40 anos. E isso é um motivo de muito orgulho para toda a população canoense. A CDL Canoinhas nasceu para ser centro de referência do comércio e continua trabalhando nesse sentido, sendo ponto de inspiração e de integração dos nossos associados. Durante esses 40 anos, a CDL Canoinhas sempre se preocupou com os anseios dos setores do comércio e serviço, mobilizando e apresentando novas propostas. Hoje podemos nos orgulhar de sermos uma entidade forte e respeitada. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, completa em 17 de novembro os seus 40 anos de história e serviços prestados em Canoinhas. Passaram-se 4 décadas e esta entidade classista se mantém firme, sólida e cumprindo seus ideais, desde a sua fundação em 17 de novembro de 1980. A defesa incondicional do segmento varejista e seus associados como a verdadeira casa do lojista. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoinhas completa 40 anos de história, com ampla atuação e defesa do segmento lojista e do varejo, com importantes serviços prestados, sendo reconhecida em níveis municipal, estadual e nacional, como entidade importante e necessária. Desde o início, a CDL Canoinhas não mediu esforços para organizar e alavancar o comércio da cidade, sempre trabalhando junto dos empresários no intuito de fortalecê-las. Nestes 40 anos de existência, enfrentamos juntos muitos desafios e sempre vimos na união das partes a chave para o sucesso. Com a força da diretoria e o comprometimento da equipe de colaboradores, a entidade não mede esforços para defender os interesses dos seus associados, promovendo o fomento do comércio, cursos, palestras, campanhas, serviços e eventos, voltados ao empresário, colaborador e à comunidade. Que os votos de sucesso mútuo seja mais uma vez reforçada, pois a entidade se torna forte graças ao sucesso dos lojistas e parceiros comerciais. Desejamos estar juntos com todo o comércio e população de nossa cidade por mais 40, 50, 100 anos,
Parabéns a todos nós que fazemos parte dessa história. Muito obrigado. Obrigado, seu Cirineu, pela participação. Receba das minhas mãos, em nome dos colegas vereadores, a moção, né, e repasse a todos os associados. A gente fica à disposição. Muito obrigado. Agora vamos dar uma... Tá maluco, hein? Mais uma vez agradeço a presença do seu Cirineu Novak, presidente da nossa CDL. Senhor presidente. Com a palavra. Só um minutinho. Só justificar a saída do Cirineu, é que ele está com a reunião da diretoria agora acontecendo, então só para justificar a saída dele agora. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo, obrigado. Passamos então ao próximo requerimento, vereadora Norma. Requerimento número 851 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando encaminhar a essa Casa de Leis cópia do projeto e memorial fotográfico da obra de pavimentação das ruas Alvino Voigt e Júlio Budante Neto, bem como informar se tem previsão de execução do projeto de esgotamento sanitário das referidas ruas. Coloco em discussão o requerimento número 851 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, caminhando lá, principalmente na rua Alvino Voigt, que até tem a indicação que foi lida pelo nosso primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, eles passaram a máquina para colocar o meio-fio e para nivelar as calçadas lá das residências ao nível da rua. E há residências em que arrebentaram os canos e a água, tipo de água de cozinha, água de lavanderia, e não sei se tem água de banheiro também, está ali empoçada nas calçadas. Um cheiro horrível. E outra coisa que eu pude perceber é que o escoamento da água, a boca de lobo, ela não é dos dois lados da rua. A boca de lobo do lado direito liga por um cano que eu acho que é de 60 centímetros, estreitinho, por baixo da via até o outro lado, para ligar na boca de lobo do lado de lá. Isso vai dar um problema gravíssimo no futuro, porque não vai ter fluxo para levar a água da chuva nas enxurradas, quando dá essas enxurradas fortes. E ali, é por isso que eu estou questionando também a questão do esgoto. Como é que vai ficar o esgoto depois? Vão ter que quebrar tudo para passar o esgoto? Porque o cano é estreito, o tubo, aliás, não o cano, o tubo de cimento. E daí lá do outro lado
ele é mais, eu acho que é de 80, eu não medi, mas eu acho que é de 80 que leva a água. Então, a água não vai fluir pelos dois lados da rua, ele vai fluir por um lado só. E vai atravessar de um lado para o outro, e uma boca de lobo é muito distante da outra. Por isso que eu solicitei para a gente ver isso, porque eu não consigo imaginar que alguém tenha feito um projeto daquela natureza, porque todos os que a gente sabe é dos dois lados da rua. Por isso que eu estou solicitando, senhor presidente, eu gostaria que fosse aprovado por toda a idilidade. Continua em discussão o requerimento número 851 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 851 de 2020. Requerimento número 852 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, em razão de várias autorizações para aterros em locais próximos aos rios ou abaixo das cotas, abaixo da cota, teria que ser pedido para a Secretaria Legislativa, e diante de construções antigas e no nível das ruas, como na rua Frederico Kohler, Rubens Ribeiro da Silva e adjacências, solicito informar se há projeto de escoamento da água da chuva por canalização compatível para evitar prejuízos aos proprietários com imóveis no nível da cota. Coloco em discussão o requerimento número 852 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra. Então, fazendo campanha, uma reclamação de vários moradores dessas ruas e adjacências, é isso, em que tem a casa alagada e tudo mais, porque a água não tem fluxo, então se faz aterro e tem que ter uma canalização compatível para que escoe a água no volume que a água vem quando tem enxurradas. Aquele viveiro de mudas que tem, por exemplo, ali atrás que agora é o atacarejo do Bruda, na última enxurrada que teve, eles perderam tudo, todas as mudas que eles têm lá, porque acumulou mais de meio metro de água. Então, o que eles conseguiram erguer e salvar, tudo bem, mas o que estava... Porque foi uma enxurrada de repente. Então, se faz aterro, tem que ter uma forma de escoar a água compatível com o tamanho dos aterros que estão sendo realizados. E, como houveram vários questionamentos, estou fazendo o requerimento e, assim que vier a resposta, a gente passa para os interessados. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 852 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 852 de 2020. Requerimento número 853 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Diogo Carlos Saida, o secretário municipal de administração, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual a previsão da retomada do projeto de execução de esgotamento sanitário e em que região do município de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento número 853 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Então, os moradores do Jardim, loteamento Santa Cruz e algumas outras regiões têm problemas gravíssimos com esgoto a céu aberto. Porque como as residências são em desníveis, não são em região plana, é com morro, sobe e desce, tem locais realmente com problema muito grave, que é uma questão de saúde pública. E eu fui muito questionada, assim como a nossa equipe de trabalho, sobre a questão do esgoto. Quando que se iniciarão as próximas etapas? Porque a etapa 1 e 2 foram implementadas, e as demais. Então, por isso, o requerimento. Continua em discussão
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 853 de 2020. Requerimento número 854 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Diogo Carlos Saidel, secretário municipal de administração, e ao senhor Roberto Bradonski, secretário municipal de desenvolvimento rural. Em 13 de 10 de 2020, foi adquirido uma galeria celular de 2,5 por 2,50, 1,20, barra 15 centímetros, tipo I, TB45, no valor total de R$ 21.593,41, NF número 011273, tendo como fornecedor Cimentela Indústria Comércio de Artefatos de Concreto Limitada, CNPJ 78527-645-000174. Diante do exposto, solicito a cópia da nota fiscal número 011273, de 13 de 10 de 2020, cópia da autorização de fornecimento número 134 de 2020, emitida em 30 de 9 de 2020, e o memorando número 16.615 de 2020. C. Se já houve o pagamento da nota e respectivo empenho, cópia. D. Quem transportou os produtos adquiridos e qual foi o local da entrega. E. Onde foram instaladas as galerias e quem as instalou. F. Se além da instalação das galerias houveram serviços de maquinário ou outros serviços naquela propriedade. G. Cópia da solicitação dos serviços pelo proprietário do imóvel onde foi instalada a galeria, bem como se houve alguma espécie de pagamento pelo proprietário do imóvel e respectiva solicitação do serviço junto a esta municipalidade. Coloco em discussão o requerimento número 854 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 854 de 2020. Não há mais requerimento? Não há mais requerimento, senhor presidente, desculpe. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internauta, só rapidamente eu vou utilizar a tribuna nas próximas sessões até para fazer um resumo da minha atuação nesses mandatos aqui na Câmara e poder também publicamente e oficialmente me despedir dessa atividade legislativa, né? E eu queria só de forma breve até também vou me manifestar sobre enfim, todas as situações pertinentes à eleição deste ano e o mesmo respeito que foi demonstrado pela vereadora Norma na tribuna, vereador Paulinho ontem, ao se manifestar por minha pessoa, é recíproco, mas quero fazer isso na tribuna mais adiante. Só queria usar uma parte da fala da vereadora Norma na tribuna a título mais de informação histórica. E o vereador Coronel Mário sempre me cobrava que a gente pudesse aí fazer uma narrativa de vários fatos históricos do Legislativo, para quem sabe, mais adiante, produzir um escrito nesse sentido. Estou à disposição, né, a partir de janeiro. Aí. E é mais um fato histórico que só queria registrar, que aconteceu na primeira eleição que tive a oportunidade de trabalhar como voluntário na minha adolescência. Meu pai foi candidato a vereador em 1982, ficou terceiro suplente pelo PDS, e então foi a primeira oportunidade que eu tive de sair e conhecer o município, naquela minha adolescência, ainda entrando para o 2º grau, e peguei muito gosto pela política ali naquele momento já. Depois participei como presidente de partido de 2 eleições, 96 e 2000, e disputei 4 eleições como vereador, tive a oportunidade, privilégio e alegria de me eleger, e nessa fui convidado pelo prefeito Beto Passo para ser seu coordenador, a quem agradeço, aceitei a incumbência.
Eu queria fazer um relato, vereadora Norma. Em 1982, nós tivemos a primeira mulher candidata a prefeita de Canoinhas. Primeira mulher candidata. Aquela eleição, Coronel Mário, foi uma eleição atípica. O voto era chamado voto vinculado. Depois daquela eleição, ele deixou de existir. Você tinha que votar do vereador ao governador na mesma legenda partidária. Quem queria votar no MDB, votava no MDB, do vereador ao governador e assim por diante. E para prefeito, os partidos eles podiam ter mais do que um candidato. Então, o MDB em Canoinhas, na época, ele teve como candidato o seu José João Clempos, na primeira eleição que ele se elegeu, numa chapa, e na outra chapa, a dona Selma Coutinho Petiarca. E a dona Selma fez 2.033 votos naquela eleição. Tivemos no outro lado concorrendo o senhor Luiz Freitas, Paulo Rocha Faria e o Alfredo Garcia. Então, a soma desses candidatos fazia uma espécie de legenda para o partido. E nessa soma dos votos do seu José João Clempos com a dona Selma, ele ganhou a prefeitura de Canoinhas. Então, eu queria fazer esse registro histórico aqui para as nossas anotações futuras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo, a nossa enciclopédia. E nós vamos cobrar o livro, com certeza, né? O senhor tem muita história e das boas, né, para relatar. Mais alguma inscrição? Não há mais vereadores inscritos. Obrigado, então, ao vereador Célio Galeski, nosso primeiro secretário, às colegas vereadoras, vereadores, Gabriel, que nos prestigia, aos internautas, funcionários da casa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 23 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.